Ele que nos traz aqui, amém? Nós somos filhos. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar. Oh, é isso que você tem que dizer para Ele quando você vem. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu... É isso. Você vem para declarar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino, teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Só tu és santo. Faz isso como uma declaração de amor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Tu és santo, Senhor. Declaramos a tua santidade, a tua soberania, Senhor, a tua onipotência, onipresença, onisciência. Ninguém se compara a ti. Ninguém se compara a ti, Senhor. Nada nos separará do teu amor, Senhor. Nada, Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Sabe, hoje é comemorado o Dia dos Pais, né? No Brasil inteiro. Para mim, Dia dos Pais é todo dia. E é muito complicado, irmãos. E eu quero falar isso para quem está em casa. É muito complicado nessas datas para quem não tem pai vivo aqui na terra. E para quem também teve um pai carrasco, um pai doente, um pai que te abandonou, que te rejeitou. Você sabia que no Brasil há muitas crianças que na certidão de nascimento só tem o nome da mãe? Existe um clamor de orfandade. E eu quero declarar aqui, ó, olhando para você: não se sinta órfã. Não se sinta órfão. Existe um Pai perfeito, o Pai nosso que está nos céus. Hoje não é um domingo para ninguém se deprimir pela ausência de um pai físico. Eu sei, Jonathan, que para você é um dia difícil, mas você tem que olhar para o céu, porque é de lá que vem o nosso consolo. Há muitos anos atrás, quando eu tive que cuidar do meu pai acamado, numa cama, virando de 20 em 20 minutos, e quem tem paciente terminal ou paciente acamado sabe o que eu estou falando. A gente às vezes se torna muito egoísta, porque a gente quer que o pai da terra viva para sempre. Mas a vida, ela é feita de ciclo. E naturalmente esse ciclo encerra para que outro comece. Não é assim, pastor? Pais que já foram filhos e depois filhos que vão se tornar pais. E naturalmente alguns vão ser tirados da terra porque os filhos já aprenderam e vão se tornar pais. Mas o fato é que quando eu cuidei do meu pai,
e cuidei com excelência, mas sofrendo de ver ele acamado. Em uma das noites eu disse para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor o cure. Ou o Senhor cura e restaura a vida do meu pai de maneira milagrosa, ou o Senhor dê para ele o descanso que é necessário. 2 dias depois, meu pai partiu. E quando eu mesma fiz o funeral do meu pai, eu mesma dei a palavra no funeral do meu pai, sem desespero, sem grito, sem desmaio. Sabe por quê, querido? Quando você acerta tudo na terra, você não tem pânico. Você entende isso? E tudo que nós não temos como acertar, nós olhamos para a cruz. Muitos filhos talvez não tenham tido tempo de pedir perdão aos seus pais. Não tem problema. Jesus já levou isso sobre o madeiro. Ele já te perdoou. Ele já colocou sobre os ombros dele todos os nossos pecados e falhas. Mas o fato é que no funeral do meu pai, quando eu entreguei a matéria, porque ele já não estava mais ali, ele já estava como os que dormem no Senhor, eu recebi uma palavra de Deus, Jonathan, e eu quero deixar ela para você e para todos que nesse dia têm ausência de pai. O Senhor falou assim: eu sou o teu pai e a tua mãe. Quem me segue jamais se sentirá sozinho. Eu creio nisso. Há mais de 25 anos eu ando na terra, não como uma menina órfã, mas eu tenho um pai e uma mãe. Deus me completa na paternidade e na maternidade. Na minha humanidade, claro, vou sentir saudade sempre. Eu aprendi, irmãos, que quando a gente entrega quem a gente ama para a eternidade, saudade é o amor que vai ficar. Porque só quem não ama não vai sentir falta. Eu lembro da comida que ele gostava, eu lembro das duras que ele me dava, eu lembro de tudo. Mas eu não lembro para me deprimir, eu não lembro para ficar em depressão. Eu lembro entendendo que ele cumpriu o ciclo e agora eu tenho que cumprir a minha missão. Então esse é um dia em que nós temos que entender que honrar pai e mãe não é presente. O presente é só um simbolismo. Honra se estabelece no amor, no perdão e na obediência. Quem honra pai e mãe, perdoa quando eles falham, obedece quando eles falam. Correto? Correto, irmãos? Isso é honrar pai e mãe. Então, essas datas, elas são muito comerciais. E aí aquela velha história, crianças que não têm seus pais, vai para a escola, aí eles fazem aquela homenagem do Dia dos Pais, aí a criança olha, não vê o pai dela ali. Você sabia que isso gera trauma em muitas crianças? Pois eu quero declarar para adultos e crianças: nós temos um pai que está nos céus. Que todo espírito de tristeza, de angústia, de lembranças tristes, sejam repreendidas na tua vida, em nome de Jesus. Que esse domingo seja um domingo da família, porque tem muita mãe que exerce paternidade na vida dos seus filhos. Tem muito irmão mais velho que exercita paternidade. É ou não é? Tem muitos irmãos aqui na igreja que te adotou como filho. Nós vamos pregar isso no dia de hoje. Nada de tristeza. Vou falar eu e o Jonathan, porque eu sei que o Jonathan entregou o pai dele. Nós não somos órfãos. Amém? Vamos embora para cá então. Não tinha nada a ver a palavra que eu vou falar, mas Lucas 5, do 1 ao 11.
Irmãos, a gente tem, o pastor, providencia aquele relógio ali para consertar, porque a gente fica em crise com aquele relógio ali. Alguém tem que pegar aquele relógio, botar uma pilha, fazer alguma coisa. Oxe. Eu quero falar, porque nós estamos numa aula de ensino, e aqui a gente não fica preocupado em pregar tema, né? Ah, tem que falar, tem que pregar sobre o Dia dos Pais. Não, irmão, a gente prega sobre Jesus aqui, não tem esse negócio, não. Eu quero falar uma coisa que não tem nada a ver com essa data, que tem a ver com fé, frustrações e milagre. Lucas 5, a partir do versículo 1 até o 11, diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ó, irmãos, eu estou vendo que quando acabar a pandemia, vai ter gente se comprimindo aqui para ouvir a palavra de Deus. Você crê nisso? Isso aqui vai estar lotado, mas não é porque a gente quer número, não. A gente quer gente com fome da palavra de Deus. E olha só que interessante, não tinha microfone, não tinha nada, o povo estava ali, e Jesus estava quase entrando na água, porque o povo queria ouvir ele. E aí Jesus viu que tinha 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam acabado de desembarcar e estavam lavando as redes. Quando um pescador lava as redes, olha aqui, eu sou prima de pescador, sobrinha. Quando lava a rede é porque está encerrando a pesca. A pescaria, ela é feita de noite, na madrugada, tá? Ninguém pesca profissional em alto mar de dia, é sempre à noite. Aí eles entrando, ele num barco que era de Simão. Sabe quem é Simão aqui, né, irmãos? Pedro. Quando ele entrou no barco, então pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, ele disse para Pedro assim: vai mais para dentro do lago, ou do mar, e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Frustração ou não estava? Essa é a palavra de quem está frustrado, né? Fizemos tudo e não conseguimos nada. Mas olha só o que Pedro falou: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Em outras traduções diz: mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, ó, primeiro eles não foram para alto mar, hein? Foram só um pouquinho mais para fundo ali. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase que o barco afundava. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que havia feito, a admiração tomara conta dele e de todos que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócio, havia uma sociedade com Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de lavar os barcos para a terra, ou de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. A gente fala muito de fé, e muitas pessoas falam de fé como se fosse um positivismo. Fala de fé como uma força. Outros, quando pensam em fé, pensam assim: o que eu vou conquistar, não é assim? Fé para ganhar, fé para receber. Só que eu fiquei olhando que a nossa fé, ela tem que ser, irmãos, um estilo de vida. Não é fé para ganhar, é fé para suportar. Amém? Não é fé para morrer, mas é fé para viver, para desfrutar de uma vida com o Senhor. Quando eu olhei essa questão da fé, eu fiquei olhando que fé é viver dentro dos valores do Senhor e do seu reino.
O andar com Jesus, quando tudo está dando certo, não requer fé. Fé é quando você está diante de uma adversidade, quando nada na terra é favorável, você não vê nada, Silas, mas você continua andando, entendeu? E eu fiquei pensando que o andar com Jesus tem a ver com esses 3 fatores, que uma hora ou outra na nossa vida nós vamos passar. Nós vamos ter que lidar, irmãos, com frustrações, com momentos difíceis. Nós vamos ter que estar nesse tempo entendendo que fé, frustrações e milagre andam junto. Quando eu me frustro, eu não tenho que ir para as pessoas, eu tenho que ir para quem? Para Deus. Porque quando eu tenho uma frustração, eu preciso exercitar a minha fé. Sabe uma das coisas que eu fiquei olhando? O fato de Jesus estar conosco num barco, na nossa vida, não significa que você não enfrenta tempestade. Quando a gente lê aquela passagem lá em alto mar, Jesus estava no barco ou não estava? Estava até dormindo, mas as ondas estavam calmas só porque Jesus estava no barco? Não. Jesus estava no barco, mas nas altas horas da madrugada o mar começou a ficar o quê? Irmãos, a luta ali estava tão grande que eles estavam com pavor, eles estavam com medo de morrer. Foi ou não foi? Você já leu essa passagem? Jesus acalmando a tempestade? Leia. Eles estavam tão apavorados que eles sacudiram o mestre: mestre, não te dá que pereçamos. Jesus talvez estivesse esperando que eles dessem uma palavra para o mar e para o vento. Você tem autoridade para orar sobre a sua própria vida quando a tempestade está batendo. Jesus levantou calmamente, mar, fica quieto, vento, isso é um confronto, irmãos, é ou não é? A gente às vezes fica procurando em tantos lugares algo que Deus já colocou dentro de nós. O que está em você é maior do que qualquer adversidade dessa terra. Eu só preciso entender o que Deus está fazendo em mim através daquela tempestade. Porque, irmãos, quando calma o mar e o vento, alguém diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você já viu uma tempestade? Eu fui criada na praia. Você já viu o mar em ressaca? Que ele sai carregando tudo. Querido, nunca queira estar num barquinho quando o mar fica revolto. É morte na certa. Mas você sabe o que é Jesus de Nazaré mandar o oceano ficar quieto? Você tem noção de com quem eles estavam andando? Eu fiquei pensando que a forma como reagimos é que vai determinar a profundidade da nossa fé nos momentos de luta. Você já viu aquelas pessoas que e pula, e canta, e se joga, e cai, mas na hora que vem a luta, pastor, na primeira, cadê? Foi embora. Deus não existe. Deus não... Querido, olha só. A profundidade da sua fé, guarde isso, não é o tempo que você frequenta igreja. A profundidade da sua fé tem a ver com a maturidade de saber lidar com problemas, de saber lidar com frustrações, de saber lidar com traições, de saber lidar com agressões de palavras contra a tua vida. Eu vejo um Cristo tão resolvido, que quando chamaram ele de Beuzebu, falaram que ele estava curando pelo poder do demônio, ele só
só dá uma olhadinha assim. A Bíblia diz que Jesus bem sabia o que havia nos outros, então ele não se importava. Quando a sua identidade em Deus está definida e a luta chega, você consegue reagir de maneira positiva. A nossa vida nesses dias, eu falo isso porque é o que Deus tem me ministrado, não pode ser controlado pela alma. A alma tem que se submeter à lei do Espírito. Se você entrar na alma, você entra em depressão. Mas Márcia, o que a gente faz com aquela angústia que vem? Vou falar da minha receita, eu passo por isso. Todos os dias eu luto. Ao olhar para o Jair, ao olhar para a minha vida e minhas dificuldades, eu faço isso todo dia. Eu começo a adorar. O pastor falou uma palavra-chave: adoração. Assim como Paulo e Silas estavam num momento difícil, trancados numa prisão, mas nessas prisões que vocês veem aqui não, era prisão com fedor de urina, eles já tinham apanhado, estavam todo lanhado, estava tudo ardendo, injustiçados. A Bíblia diz que Paulo e Silas, nas altas madrugadas, não foi isso, meu pastor? Começaram a cantar. Eu não sei qual era o cântico, mas a Bíblia diz que eles começaram a cantar. E a adoração deles foi tão profunda, irmãos. Não era a música, Sabrina. Era o que eles estavam declarando ao Rei dos Reis. Não havia um violão, não havia um microfone, não havia uma guitarra, Jonathan. Mas eles levantaram uma música para o céu que quebrou as cadeias. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Talvez tenha sido essa. Aleluia. O coração de Deus foi se movendo. Eles não pediram: Deus me tira dessa prova, Deus me tira daqui, Deus liberta a gente da cadeia. Não, não, não. Eles só começaram a dizer: oh, aleluia. Oh, bem-aventurados sois se vos perseguirem e falarem toda calúnia e tentarem vos prejudicar por amor a mim. Você entende? A Bíblia diz que as cadeias quebraram. O carcereiro entrou em desespero, irmãos, porque ele achou que Paulo e Silas iam ser oportunistas, iam se aproveitar da situação para ir embora. E tudo que Deus fez ali era só manifestar o poder dele. E quando o carcereiro lá ia se matar, meu Deus, olha o caráter de um adorador. Ele não é oportunista, ele não se aproveita, ele ouve Deus. Deus queria ganhar a vida do carcereiro e toda a sua família. Meu Deus, a gente precisa ouvir Deus. É isso que o pastor tem ministrado. Ouça Deus, ouça Deus. Fica quietinho e ouça o Espírito Santo. Ah, eu estou na prova, eu estou desempregado. Ouça Deus, ouça Deus. A Bíblia diz que Paulo falou: ei, não faça isso. Estamos todos aqui. Você não vê Paulo pedindo para ser livre das lutas. Você vê Paulo declarando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com a ajuda de Deus, eu consigo passar por isso. A forma como reagimos vai determinar. Em um dos livros que eu li do Dr. Augusto Cury, ele falou que essa geração é uma geração que tem aprendido tanta coisa.
É uma geração da tecnologia, mas é uma geração que cada dia está mais despreparada para encarar os desafios emocionais. É uma geração, irmãos, que só sabe ganhar, mas não sabe perder. É uma geração que tem muita dificuldade de aprender lições com as lutas. Isso é uma verdade. Irmãos, por anos pregou no Brasil a teologia da prosperidade, a troca, a moeda de troca com Deus. Me dá tanto que você faz tanto. O devorador. Gente, o que o pastor ministra aqui hoje é o que eu creio. A gente não precisa dar palavra de oferta e de dízimo, irmãos. Se você tem caráter, se você se converteu, você vai entender que você não pode reter o que é do Senhor. O problema de Ananias e Safira não foi a questão do valor, foi o fato de querer enganar o Espírito Santo. Desonra, mentira. Querido, eu não sei quanto você ganha, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que nós somos chamados para sermos fiéis ao Senhor. Fiéis. Não há necessidade de abrir a Bíblia lá em Malaquias para dizer: olha, Ele abrirá a janela dos céus. Querido, olha só, se Ele abrir ou não abrir, o dizimar e ofertar não é moeda de troca. O filho, a filha, tem que saber dominar o dinheiro. Eu estou sendo ministrada nessa área. E vejo Deus tratando, corrigindo, aperfeiçoando. Se eu ficar olhando, eu entro em pânico. Mas se eu olhar para a cruz, eu só quero ser fiel. Toda semana eu vou ali na maquininha e passo o meu dízimo semanal. E estou sonhando em poder um dia dizimar e ofertar muito mais. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com fé. Fé não é reter, fé é ser generoso. O pastor não falou sobre a vida do irmão? Fé não é ninguém dizendo: olha, você tem que ofertar, olha, você tem que procurar os órfãos e as viúvas para ajudar. Não, isso tem que brotar do teu interior, como rios de água viva. Pedro não conhecia Jesus aqui nessa passagem. Pedro não sabia quem ele era, mas ele pediu um barco emprestado para Pedro. E você já enxerga uma qualidade em Pedro: generosidade. Pedro emprestou o barco para quem ele não conhecia. Sabe uma das coisas que eu quero te dizer? Aquele dia era um dia difícil na vida de Pedro, porque aquilo ali era a empresa deles. Naquela época, irmãos, ser pescador era ser algo top de linha, porque a alimentação básica de que todo mundo comprava, os menos favorecidos principalmente, era o peixe. E você percebe que assim, eles não estavam pescando como hoje o pessoal vai para o Mato Grosso fazer um hobby de pescaria. Ali era sobrevivência. E eles tinham uma sociedade com Tiago. Eles tinham uma sociedade. Agora você imagina, eles acordaram de madrugada e foram para a pescaria. Agora você já imaginou trabalhar a noite toda sem pegar, pastor, um peixinho na rede? Você já pensou, irmãos? A experiência que eles tinham na pescaria não impediu de que naquela noite eles não pegassem nada. Sabe o que é que eu quero te dizer? Tem horas que mesmo que você ache que saiba tudo e que tenha experiência naquela área, Deus vai te provar, para que você entenda que o poder é dele e que em nenhum momento você pode tirar os olhos dele.
como criança, todos nós somos diante de Deus. Não importa quem toca, quem prega, quem lidera. Na presença dele, você é só uma criança. Você não sabe nada da vida. Você não sabe nada do futuro. Você não tem noção da eternidade. Aquilo que os seus olhos não viram, o seu ouvido não ouviu ainda, Deus está preparando. Ah, mas eu já sei. Você não sabe nada, não sabe nada. Todo dia você deveria acordar e dizer para Deus: eu não sei nada, Senhor. A experiência que eu tinha ontem já não vale para hoje. Ei, fala para Ele: eu não sei nada, Senhor. Eu dependo totalmente do Teu amor, Abba. Eles tinham a experiência da empresa, eles tinham a experiência da pescaria, mas naquela noite eles não pegaram nada. A Bíblia diz que eles estavam frustrados. Eles foram para o mar com uma expectativa e voltaram sem nada. E é interessante, porque quando Jesus se apresenta para eles, Jesus não chega: peraí, agora não. Jesus entrou no barco, viu a generosidade. Jesus pregou para as pessoas. A Bíblia não diz, irmãos, quanto tempo Jesus ainda levou ali, ó. A gente acha que a gente vai orar e imediatamente Ele vai fazer. Quanto tempo o pastor Celso levou para poder voltar a comer sem dieta? Ah, foi da noite. Não, só eu, vai fazer 3 anos que eu estou em Arapongas. Quando eu cheguei, ele já estava no processo. Que venha o teu reino, Senhor. Oramos, mas só Ele sabe a hora que Ele vai dar a palavra final. Se o pastor tivesse desistido: não, minha vida vai ser essa, eu já passei 1 ano, 2 anos. Não, irmãos, ele tem umas coisas que eu fico assim. Eu já falei que em funeral eu não vou com ele vai sozinho, porque ele tem uns rompantes assim: vamos, eu digo ai. O pastor Celso, se ele pega Jesus naquela madrugada que o mar está revolto e Jesus falasse: vem, Celso, sobre as águas, opa, eu vou correndo. Já viu aqueles desenhos animados que a pessoa sai correndo sobre a água? Ele não ia nem ter tempo de afundar, irmão, que ele anda empolgadaço com Jesus, é assim que ele anda. Mas o fato é que Jesus chega diante de pessoas frustradas, mas Ele não chega resolvendo, Ele chega ministrando. 1 Pedro tinha que ouvir a palavra. Você acha que enquanto eles estavam lavando a rede ali, a palavra não estava já entrando? Enquanto você não aprender a ouvir Deus, tem coisas que você não vai vencer. Não adianta sentir pena de você, não adianta se vitimizar. Irmãos, eu luto contra isso. Eu não quero idolatrar a minha dor, porque isso não vai resolver diante de Deus. Eu só preciso dizer: o que tu queres, Senhor? Aonde o Senhor quer me levar com essa situação? O que o Senhor quer me ensinar com essa dor? Porque a dor ministra. A dor, o sofrimento ministra. Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Jesus não aprendeu pela empolgação, não. Ele aprendeu carregando a cruz até o Calvário. Sim. Não vem com essa de ficar animado, porque você precisa falar como Paulo: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Em naufrágio, em fome, em frio, em pobreza, em nudez, em falta. Se você não sabe sofrer, querido, você não está pronto para vencer. Eu estou aprendendo isso na fase mais difícil da minha vida. Que
venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Ensina a gente não sabe nada, Senhor. Nós não sabemos nada. Jesus chegou, pregou, e aí a gente aprende igualzinho na morte de Lázaro. Ele não resolve problemas imediatamente. Tem pessoas que ele chama para o processo. Não que ele não possa, tá, irmãos? Você sabe que teve paralítico, ele falou, levanta, vai, tal. Mas teve vez que ele cuspiu, passou, foi lá, lavou, voltou, não é assim? Mas nesse caso aqui, ele não fez. Sabe, uma das coisas mais importantes para Jesus não era fazer o milagre, não era suprir aquela necessidade. O mais importante para Jesus é quando você aprende no meio da prova. Eu e você temos que entender que milagre não sustenta ninguém na casa do Senhor, tá? Porque a multidão viu vários sinais, viu o morto ressuscitar, viu, e no final eles estavam lá, crucifica ele. Não muda caráter de ninguém. Ver paralítico levantar não muda caráter de ninguém. Ah, porque se eu ver eu vou idolatrar aquela igreja. Isso, você idolatra a igreja, mas não entende que milagre não é para poder te dar prova da existência de Deus. Acreditar na existência de Deus não tem a ver com você pôr Deus à prova. Se tu és Deus, para, irmão, para. Você não precisa provar para ninguém em Arapongas quem é Deus. Ele é suficientemente Deus. Ele se revela para a prostituta, para o drogado. Você só tem que carregar o tesouro num vaso de barro. É só isso. Ah, eu vou converter. Você não converte ninguém, você não muda caráter de ninguém. Você manifesta a sua vida com Jesus. Aleluia. Eu não preciso, irmãos, eu vou falar da minha experiência. O Lucas, que vocês não conhecem, que é aquele rapaz ali, ó, é um filho na fé meu. É ou não é, Lucas? O Lucas tem vivido um tempo de prova, de luta, mas eu falei para ele assim: você não está sozinho, você tem uma igreja agora, você tem amigos, você tem irmãos. E sabe o que é interessante? Ele veio para cá sozinho, irmãos, sozinho. Aí hoje de manhã ele falou assim: vai ter culto de manhã? Vai, vou de manhã. Mas você vai vir à noite? Não, à noite eu vou também. Porque a alma dele precisa de Deus, a família dele precisa de Deus. Aí eu pergunto: eu já preguei para você alguma vez, Lucas? Não. O relacionamento atrai as pessoas para o templo, para ouvir o evangelho. Aqui era um bando de gente. E é interessante, o milagre não é mais importante, mas sim o que você aprende. Por quê? Porque Jesus uma vez curou 10 leprosos, voltou 9 para agradecer. Foi assim, irmãos? Quantos se converteram? 1. Mas os 10 foram curados como se fosse de um câncer, porque era uma doença que matava e não tinha cura. Era para aquelas pessoas ficarem: uau! Não, só 1 se converteu. Para de pregar milagre para as pessoas e pregue o Cristo. Você não tem que prometer nada. Você tem que dizer para a pessoa assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. É só isso. Sabe o que eu aprendi com essa palavra da pescaria? Que Jesus não chegou dando uma ordem, Jesus não chegou se exibindo. Depois de pregar, Jesus só faz uma coisa, que eu oro para que faça comigo e com você: Ele dá uma direção, Ele dá uma orientação. Tem muita gente errando
porque não se orienta com a pessoa de governo mesmo. Além de se orientar com o Senhor, se você não consegue discernir, procure seus pastores. Não tome decisões sem uma orientação. Na multidão de conselheiros há sabedoria. O Senhor deu uma orientação. E sabe o que eu quero te dizer? Olha como é que o ser humano pode errar nessa hora. No primeiro momento, o que Pedro falou para o Senhor? Ele apresentou o que para Jesus? Uma dificuldade. Quando Jesus deu uma orientação, ele falou da frustração. Senhor, nós a noite inteira. Eu acho que Jesus deve ter dado só um olhar para Pedro, assim, aquele olhar, o cabeçãozinho, né? É criança. Ele não está entendendo que a experiência dele de pescador não está em pauta aqui. Eu acredito que Pedro caiu em si, porque quando ele falou assim: nada está dando certo na minha vida, não deu certo, a nossa pescaria para a semana não deu certo. Mas eu acho que quando ele olhou fixo no olhar de Jesus, ele falou assim: ó, eu não vou lançar a rede pela minha experiência, mas sobre a tua palavra eu vou tomar uma atitude. Talvez você esteja vivendo momentos na tua vida que você precisa ouvir Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo daquelas que não deram certo, esquecendo dos erros que você já cometeu. Esquece o passado não pode mais te acusar. Ah, está acontecendo isso porque você errou lá atrás. Não, Jesus já pagou a sua dívida, você não tem que olhar para trás. Você tem que esquecer essas coisas, esquecer que você ficou no mar a noite inteira e simplesmente dizer assim: Senhor, baseado nessa palavra, eu vou tomar uma atitude. Eu vou voltar no lugar onde eu preciso aprender lições. A Bíblia diz que eles voltaram no barco. Agora olha que lindo, e eu não vou demorar. O Senhor não precisa de ordem natural para mudar algo na tua vida. Tudo na sua vida é espiritual, tudo é sobrenatural. Por quê? Porque Jesus não mandou eles colocarem o barco lá em alto mar. A Bíblia diz que ele só mandou chegar para trás um pouquinho, porque senão os peixes já iam pular na areia, né, irmãos? Então, só que era um lugar visível, era um lugar que dava para ver. Sabe o que aconteceu? Como Pedro obedeceu, pegou a direção e tomou uma atitude, o barco se encheu. Eu quero dizer para você nessa manhã: ouça Deus, tome uma atitude, e você vai ver o que Ele é capaz de fazer em você e através de você. Não vale a pena ficar falando, reclamando da vida. Tudo que você falar demais vai ganhar força na tua vida. Fale daquilo que é bom, fale daquilo que é agradável, fale daquilo que tem boa fama. Irmãos, durante todo esse período que eu estou vivendo nessa casa, vou falar como exemplo mesmo, eu não reclamo da minha vida, e você não sabe nada do que eu vivo. Sabe por quê? Porque eu sei quem está no barco comigo. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Você precisa ouvir o conselho, tomar uma atitude para que o seu barco seja cheio. Depois daquilo ali,
eu quero só terminar te dizendo o seguinte: eles receberam a vitória, eles foram abençoados, Deus deu recurso para os sócios, a empresa foi próspera, a empresa bombou naquele dia. Olha que incoerência. Aí eles olham para Jesus e falam: rapaz, vamos largar isso tudo, Ele está chamando a gente para pescar vidas. Talvez a hora que eles iam começar a ganhar dinheiro, o Senhor falou: larga tudo aí, cara. Ô Pedro, larga essa sociedade aí, deixa outro tocar a empresa para você, Pedro. A Bíblia não diz, mas eu acho que o Pedro tinha filhos igual o pastor Celso, e falou assim: ó, deixa os filhos, porque você vai sair pregando, Pedro. Queridos, o fato é que Pedro nunca mais tocou aquela empresa, mas a Bíblia também não fala que a mulher de Pedro, os filhos de Pedro passaram necessidade. Eu digo que Pedro era casado porque teve sogra, né, irmãos? Jesus curou a febre da sogra de Pedro, lembra disso? Então Pedro era casado, né, irmão? Pedro entendia de relacionamento conjugal. Eu não queria ser mulher de Pedro, Deus que eu livre, estou brincando. Mas o fato é que Pedro largou aquela empresa e ele foi seguir Jesus. E sabe o que é lindo? Pedro tinha generosidade, irmãos. Pedro não tinha problema com dinheiro. Ele largou tudo e ele foi seguir alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele foi seguir um Jesus que pedia emprestado. Mas eu entendi que Pedro viu em Jesus algo que ele não tinha visto em ninguém na terra, porque a Bíblia diz que nele não havia aparência humana, mas quem olhava nos olhos do Cristo não conseguia deixar de andar com Ele. Essa é uma manhã que eu quero te dizer que o que determina a sua fé é a forma como você sabe lidar com as adversidades. Milagre na minha vida, na sua vida, não tem a ver com situações externas, como finança, nada disso. Quando declaramos tudo posso naquele que me fortalece, não é tudo posso para ter coisas, mas tudo posso suportar por amor a Ele. Aqueles discípulos entenderam que Jesus tinha uma palavra de direcionamento. Deus tem uma direção para a tua vida, para o teu casamento, para teus pais, para o teu trabalho. Deus tem uma direção para você, um conselho para você. Toma uma atitude, se posicione. Termino dizendo que fé não depende do cansaço físico, emocional, nada disso. Fé é obedecer. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11. A fé é posicionamento diante do mundo e seus desafios. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não por aquilo que a gente vê. Vou repetir, irmãos. Porque vivemos, nos movemos, estamos casados, somos pais, somos mães, não é por aquilo que vemos. A nossa vida tem que estar nele. Não adianta você dizer eu tenho experiência. A vida é feita de imprevistos. Às vezes você pensa, não, eu sei tudo. E aí o seu casamento passa por uma crise, sua filha, seu filho passa por uma crise. Não existe curso para pai, não existe curso para mãe, não existe curso para marido e para esposa. É um dia de cada vez. Perdoando e sendo perdoado, pedindo ajuda e ajudando. E todos os dias dizendo, Senhor, me ajuda. Eu sou como criança. Eu não sei nada.
Havia frustração, havia cansaço físico na vida de Pedro, daqueles discípulos. Havia preocupações com coisas materiais, porque era a empresa deles. Mas quando eles viram Jesus, Sabrina do céu, eles lançaram a rede. Lance a rede nesse domingo. Faça alguma coisa. Reveja a sua vida. Não reclama não, não reclama não. Para de olhar para as pessoas, olha para Jesus. Ele é o teu modelo. Eu não sou o teu modelo, Ele é o teu modelo. Olha para Ele. Para tudo, faz igual o pastor. Fica quietinho. Agarra a sua Bíblia e só diz assim: me ajuda, Jesus. Tem dia, irmãos, que eu acordo, eu sento, eu não falo nada, eu só choro, agarro a minha Bíblia, beijo Jair, abraço e fico quietinha, porque eu sei que é do céu que vem o meu sustento. Fique em pé, eu quero orar com você. Saia daqui nessa manhã com o espírito de ousadia. Mas eu queria que você saísse daqui nessa manhã dizendo: Deus, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor. Sabe, eu queria que escurecesse um pouquinho. Eu queria que você tivesse esses 5 minutinhos, você e o Senhor. Fala para Ele assim: Senhor, existem fases da minha vida que eu me frustrei. Existem coisas que talvez no mês passado eu fiquei frustrado, eu fiquei cansado, eu fiquei desanimado. Mas nessa manhã eu vi o exemplo daquela pescaria. E eu quero dizer para o Senhor nessa manhã: sobre a tua palavra eu vou tomar uma atitude. Sobre essa palavra eu quero me posicionar, Yeshua. Sobre essa palavra eu quero obedecer. Para onde que o Senhor quer que eu leve o meu barco? Em que lugar o Senhor quer que eu esteja, Abba? Fala isso para Ele. O que o Senhor falar eu quero fazer. O que o Senhor me direcionar eu quero obedecer. Ainda que eu sinta dor, eu sei, Senhor, que o Senhor estará comigo em tudo que eu fizer. Fala isso para Ele. Apresenta para o Senhor essa semana. Fala para Ele: Senhor, eu quero lançar a rede. Eu não quero olhar para a dificuldade. Eu não quero olhar para o cansaço físico e mental. Eu quero obedecer, Yeshua. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer, eu quero voltar à essência da adoração, Senhor. Eu vou perseverar. Ei, eu quero voltar ao lugar da simplicidade, do acreditar, do ter fé. Eu quero descansar na fé que eu tenho em Ti. Eu quero perseverar no propósito de continuar acreditando que a minha vitória vem do céu. O meu sustento, a minha força, a minha saúde vem do céu. A minha família é sustentada pelo céu. Oh, fala com Ele nessa manhã. Fala com Ele nessa manhã antes de você ir para casa. Diga para Ele: me ajuda, Abba, me ajuda, papai. Papai do céu, me ajuda. Me ajuda, me sustenta, me dá força, Abba. Eu quero continuar lutando. Ah, Yeshua, eu quero permanecer, Senhor. Eu quero permanecer no propósito. Eu quero permanecer te ouvindo. Não importa se nessa noite não pegamos nada. Não importa o mar. Eu te amo, Senhor. Mesmo que custe o meu nome. Eu te amo, Senhor. Mesmo que custe a minha
mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu digo Cristo vive em mim. mesmo que custe o meu nome, Oh Senhor, mesmo que custe a minha. pega no colo os filhos que estão cansados de pescar a noite inteira. Eu digo sim, Pega no colo, Pai. Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és Teu santo. amor está Tu és ganhando santo, Senhor. forma. Pede para esse amor te dar força nesse dia. Teu amor está Pede ganhando para Ele. forma. Eu só quero amar, Senhor. Eu Teu só quero amar o Senhor sobre está todas as coisas e o meu ganhando próximo forma. como a mim mesmo, Senhor. Em mim. Eu quero me esvaziar, Senhor, para que o Senhor manifeste a glória no meio da luta, Pai. Oh, tira o meu orgulho, quebra o meu ego. Me esvaziar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito. Tudo em mim ganhar, todas as áreas da minha vida, Senhor. Eu submeto a Ti nessa manhã. Tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu. Eu vou Tudo, a minha casa, a minha família, meu trabalho, tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Eu desejo isso nessa manhã, Senhor. pra você. Oh, Senhor. Tudo em mim ganhar. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de irmos embora, eu quero orar com você. Mas eu quero que você cante um cântico comigo nessa manhã. Deus está me falando de voltar à essência da adoração, de você voltar ao lugar da simplicidade, da criança que acredita nele. Deixa ele pegar na sua mão. Quando a música esmurece e parece que Deus está te chamando, volta para a essência, volta para o lugar da adoração, volta para esse lugar. Isso, declare isso ao Senhor. O resto desaparece. Simplesmente a Ti me achei. Fica ansiando mesmo por Ele, ansiando. Eu quero dar para Ele algo de valor. Algo de valor Isso, para abençoar teu coração. Você vai dar mais que uma música para Ele, mais que uma canção eu te darei. Isso, pois apenas não é a música que Ele quer. É o que quer. Ele quer a sua vida nessa manhã. Entrega a vida para Jesus. Você que está em casa, entrega a sua vida para Jesus. Venha cultuar conosco hoje à noite. Às 18 horas, Deus tem uma palavra para você. Volta para a essência da adoração. Estou voltando à essência da dor. A essência é Ele. A essência é Isso. A essência é Tu. Me perdoa, Senhor, o que eu fiz dela. A essência é Jesus. A essência é Ele. Jesus. Feche os seus olhos. Fala para Ele, me leva nesse lugar da essência, Senhor. De agarrar com a minha Bíblia e pedir e me embriagar do Teu Espírito. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Ai, Abba. Embora eu seja pobre e fraco, eu sou mesmo. Tudo que tenho é Teu. Cada fôlego meu. Preste atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Olha só, preste atenção.
Quando nós falamos sou pobre e fraco, você está falando da sua humanidade. Você está dizendo para Deus assim: na minha humanidade eu não sou nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor é tudo. Preste atenção nessa parte da música, olha. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. O sopro de vida Ele colocou dentro de você. Na tua fraqueza Ele vai te fazer forte, porque o poder dele se aperfeiçoa nessa fraqueza. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Oh Senhor, mais profundo busca, Senhor. Ele quer ter intimidade com você, Ele quer se revelar para você. Fala para Ele: eu estou voltando, Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é tu. Volta para Ele. Volta ao lugar da adoração, o lugar da entrega, da confissão, do perdão. Volta para Ele. Volta para Ele. A essência és tu, Jesus. Senhor, nós te amamos. Nós declaramos a nossa limitação e clamamos pelo poder que se aperfeiçoa em cada luta que passamos. Obrigada, Jesus, por essa palavra de frustração que é vencida pela fé. A fé supera qualquer frustração, Pai. Obrigada pela direção que o Senhor nos dá. Queremos lançar a nossa rede sobre a palavra, tomarmos decisões baseado nos princípios do teu caráter, Deus. Não nos deixa andar na terra, no modelo da terra, mas nos princípios da eternidade, do céu, do reino. Leva a tua igreja para casa, com fome, com sede de estar aqui hoje à noite, bebendo, comendo, tendo comunhão, estendendo a mão para os seus irmãos. Obrigada, Senhor, porque nós temos um Pai que está no céu, mas que vive dentro de nós e que não nos deixa sozinhos. Que haja paz nos lares nesse domingo, que haja a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Vai para casa, irmão. Tenha um domingo cheio de alegria. A essência és tu, Jesus, oh, me perdoa.